Boa noite, pessoal. Para quem já está chegando na sala, já convidei o professor William, que está chegando aí também. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Thiago? Tudo bem, graças a Deus. Você me ouve direitinho? Sim, para mim o áudio tá bom, tá excelente. Beleza. Eu também estou te ouvindo direitinho, tá tranquila a sua imagem. O pessoal que está na sala, se puder dar um joinha para a gente aí, só para sinalizar que estão nos ouvindo certinho, tanto eu quanto o professor William, a gente agradece. O pessoal está chegando aí, vamos ver se alguém nos dá um oi aí. Ó, já começou deu um joinha. Deu um joinha. Tá... Vamos ver se tem mais alguém. Eu acredito. Ah, Karina. Seja bem-vinda, Karina. Leandra. Eric Emanuel acabou de chegar também. Então acredito que deve estar ok. Fala um pouquinho aí, William, para ver se. Pessoal, boa noite. Tá todo mundo aí conseguindo me escutar bem? Vamos ver se o pessoal. Dá um joinha aí, por favor, pessoal. Ah, o Eric deu um joinha. Então acredito que está tudo tranquilo. A gente vai conversando e vamos testando também no decorrer da live, né, professor? Sim, Bom, pessoal, vamos A gente vai, conversando um a pouco gente até o vai, é, a pessoal ir gente vai entrando. conversando e vai analisando se tá tudo ok. Boa noite de novo para quem está chegando. A gente vai saudando aí o pessoal aos poucos. É, queria te agradecer, professor William. Para mim é um privilégio estar batendo esse papo com você hoje. Eu não tive o privilégio, né? Ontem eu falei com a Denise a mesma coisa, de ser seu aluno, mas a gente já escuta as conversas nos corredores da faculdade e sempre informações positivas a seu respeito, a sua conduta dentro de sala de aula. Então, para mim, não tive o privilégio de ser aluno, então agora estou tendo o privilégio de ser colega de trabalho. Então, para mim, é um privilégio, uma honra estar com você aqui hoje falando de um assunto importante que acredito que interessa aí não só os contadores, alunos de contabilidade, mas a sociedade como um geral, né? Porque tudo isso que a gente está vivendo está nos afetando, independente da área que a gente trabalha ou atua. Queria passar a palavra para você, que você pudesse aí se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, sua atuação também na prática profissional como contador. A palavra é sua, professor. Tiago, eu que agradeço o convite, né, nesse momento que a gente vive, que é um momento difícil para todos, né? Não só para as empresas, para os empresários, mas para todos nós, né, que temos que lidar com a questão da preocupação com a saúde, preocupação com a economia, com a sustentabilidade das empresas, sustentabilidade dos empregos. Então, a gente vive momentos difíceis, dias difíceis. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar conversando hoje aqui com você, com alguns alunos, né? Estamos com saudade da sala de aula, com empresários, profissionais da área administrativa, contábil, que estão aqui participando junto conosco desse momento. Então, fica aqui meu agradecimento por esse convite. Para mim é um privilégio poder estar contribuindo, né, principalmente trazendo algumas informações porque a gente vive hoje uma enxurrada de informações, de medidas provisórias, de legislação que vai sendo alterado. Então, trazer um pouco de informação para ajudar aos profissionais, aos empresários, para mim é um prazer. Eu atuo já como contador, né, na área contábil, já há mais de 12 anos que eu tenho experiência com a contabilidade, né, como empresário contábil mesmo, né? Tenho 2 escritórios, um em Divinópolis, um em Nova Serrana. Eu já atuo já como empresário contábil há 5 anos, na verdade há 6 anos, e a gente vivencia aí não só os desafios da profissão contábil, mas as dificuldades dos empresários, né,
não só nesse momento, mas a dificuldade mesmo de viver num ambiente competitivo, num cenário competitivo, numa carga tributária muito alta que a gente tem no nosso país. Então, isso é um desafio e hoje muito mais, pelo que a gente passa. Então, eu vou tentar dividir um pouco também dessa minha experiência, né, com as pessoas que estão aqui participando, envolvidas, e as que vão assistir a live depois. Na área acadêmica, eu sou professor já há mais de 10 anos, né? E para mim é uma das minhas paixões é estar dentro da sala de aula. Eu falo que a gente aprende muito mais do que ensina, porque a gente tem que estar a todo momento atualizando, estudando, para trazer informações atualizadas, importantes, e a gente acaba contribuindo também com o sonho das pessoas, né, dos nossos alunos. A gente dá direcionamento, a gente dá conselho. Então, há mais de 10 anos eu estou aí na sala de aula, é uma das minhas paixões, e também vou, nesse momento, dividir essa experiência, até porque estou observando aqui que tem alunos, ex-alunos, que estão participando aqui com a gente. Então, isso é um pouquinho da minha experiência aí que nós vamos compartilhar hoje, dividir nesse momento que exige de todos nós um pouco de solidariedade, né, de respeito ao próximo e de cuidar mesmo uns dos outros. Eu queria aproveitar a oportunidade, porque tem também aí na sala, eu tive a boa notícia hoje, eu não sabia, professor, que você tinha um escritório aqui também. E hoje eu descobri, né, divulgando aí um pouco na nossa live, que você atua aqui também. E então mandar um abraço aí para uma cliente sua, a Fernanda, né, proprietária lá da loja Christ Store. Eu vi que ela acabou de entrar aí e ela me contou, né, que ela é a sua cliente, que você cuida aí da loja dela e falou muito bem do seu trabalho. Então, Fernando, um abraço, fica com a gente aí, acompanha, que o Seja professor vai bem-vinda, dar Fernanda. boas dicas aí. William, eu acho que esse papo que a gente vai bater aqui hoje, além de ser muito produtivo, eu acho que ele ainda tem um tom assim, muito prático, porque quando você nos conta, né, que além da sua carreira docente, dessa sua experiência dentro de sala de aula, você também traz para a gente uma contribuição, não só como contador, mas também como um contador empresário. Ou seja, do assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é falar um pouco aí dos tributos, dos impostos, né, de como tem ficado tudo isso no sentido no contexto atual, você também de alguma forma foi afetado, né? Como empresário, você também tem os seus impostos, você também tem os seus tributos. Então, além de dar esse lado mais de consultoria contábil e de operacionalizar esses tributos, esses impostos das empresas que são seus clientes, você também, de alguma forma, está desse outro lado, né? Como empresário, e sofrendo também esses impactos e sofrendo também, vamos dizer, na pele o que os seus clientes estão passando. Então, pessoal, eu acho que vai ser muito rico esse nosso papo, justamente porque esse lugar de fala do professor William é muito dentro da realidade do que as empresas e clientes dele, por exemplo, e outras empresas, né, inúmeras empresas que a gente tem em Nova Serrana ou em Divinópolis, onde você atua, William, estão passando, né? E aí eu queria aproveitar, então, para a gente poder iniciar esse bate-papo, que você pudesse dar uma contextualizada, né? Falar um pouco desse nosso cenário atual no sentido o quanto impactou toda essa movimentação de paralisação e esses reflexos, né, principalmente na área contábil. Falar um pouquinho para a gente desse cenário atual, assim, na sua visão, tanto como professor, né, na área docente, tanto como contador, profissional da contabilidade e também como empresário. Se você pudesse contribuir para a gente aí um pouco dessa sua experiência nesses últimos dias e aí de quarentena e de medida provisória e de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tiago, eu tenho refletido bastante porque o ano de 2020 ele tinha tudo, ele estava caminhando para ser um ano excelente em termos de economia, de crescimento, de oportunidade. E aí, diante de um momento
onde a gente viu um vírus no qual é algo que a gente não tem controle, e aí é nesse momento que a gente enxerga as fragilidades que a gente tem, porque, né, a gente fala muito, principalmente com os empresários, em sala de aula, da importância do planejamento, né, daquelas questões que a gente consegue controlar e daquelas questões que a gente não consegue controlar, né? Então, nós temos uma série de variáveis que nós não temos controle, né? E muitas pessoas, muitos empresários não se preparam para esses momentos. Então, olha para você ver, a gente tinha um momento onde a economia estava em crescimento, tinha tudo para ser um ano espetacular, e aí apareceu um vírus, né? A origem dele, né? Até então parece que foi na China, e aí em pouco tempo, em poucos meses, esse vírus atingiu o mundo todo. E aí, por uma questão de saúde, nós tivemos aí os reflexos na economia. Eu até falo que é muito fácil criticar, né? Mas eu vejo que os nossos governantes, né? Nossos representantes que a gente elegeu, eles têm um desafio muito grande, porque eles precisam controlar a questão da saúde, porque a saúde é essencial, e tem que preocupar na retomada da economia. Porque o Brasil é um país onde a gente tem uma divisão de renda muito desigual. Nós ainda temos muitas pessoas no Brasil que ainda são muito pobres, passam por problemas de miséria. Então, o país precisa preocupar, nossos governantes precisam preocupar como um todo. Então, a gente precisa preocupar na retomada da economia, mas a gente precisa também preocupar com a questão da saúde. Porque não adianta eu retomar a economia e não preocupar e colocar as vidas das pessoas em risco, sendo que uma vida eu não recupero. A economia, por mais lento que seja, eu consigo recuperar. Então, aqui eu não estou defendendo se a gente tem ou não que voltar. Aqui eu só estou fazendo um ponto de reflexão que não é uma decisão simples e que a gente precisa de bons representantes para que eles possam nos direcionar, né? A gente precisa sim pensar na economia, mas a gente precisa pensar também com um pouco de responsabilidade, né? Porque o que a gente vem enxergando hoje aí em várias empresas, e aí eu posso falar, por exemplo, do mercado de Nova Serrana, que nós estamos tendo aí demissões em massa, nós estamos tendo aí fábricas que estão parando de produzir porque os pedidos foram cancelados. E aí, se a gente estender para outras cidades, né, como Divinópolis, confecção foi afetado, as indústrias estão paradas. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa retomar a economia, mas precisa retomar com um pouco de responsabilidade. E aí, o que eu estava falando é a questão da fragilidade. Como nós somos frágeis e como nós não nos preparamos para esses tipos de variáveis. Então, eu falo muito que o empresário hoje ele precisa muito de um apoio, de um bom contador, de um bom administrador, porque o pequeno empresário ele está tão preocupado com as coisas do dia a dia da empresa dele, porque o pequeno empresário é ele que vende, é ele que faz a parte administrativa, é ele que faz a parte comercial, ele tem que pensar em compras, ele tem que pensar em atender os clientes, e aí ele acaba esquecendo do planejamento, de se preparar para momentos como esse. Então, hoje, nós temos aí dois fatores, né, que eu acho que afeta muito o nosso problema econômico que a gente está vivenciando. O primeiro é justamente a falta de planejamento e não pensar. Ninguém pensava que isso poderia acontecer. Ninguém imaginava que um vírus iria atrapalhar toda a estrutura econômica. Então, isso acabou prejudicando. E o outro fator, que é o fator que a gente vai até entrar aqui hoje, é que, além do empresário não se preparar, às vezes não ter um bom planejamento, nós ainda temos um problema hoje da nossa estrutura tributária. Além de nós termos uma carga tributária alta,
essa carga tributária ela também é complexa. Aí é onde entra a dificuldade do trabalho do contador junto ao empresário. Porque, além de ser uma carga tributária complexa, nós ainda temos que arcar aí com vários impostos, né, em diferentes esferas. Se a gente for ver, nós temos na área municipal, aí nós temos IPTU, ISS, aí na área federal, nós temos lá o ICMS, IPVA, na área estadual. Na área federal, aí vai PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, IOF. Então, se a gente for listar aqui, é um monte de tributos, né, que as empresas precisam pagar, que nós, pessoas físicas, precisamos pagar, e que isso, de uma certa forma, também atrapalha as empresas, porque nós temos essa carga tributária alta. E além de ter uma carga tributária alta, a forma como essa tributação é dividida, ela é injusta. Se a gente for pensar, a maioria da arrecadação está concentrada na esfera federal. Então, a gente tem, por exemplo, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, que vai tudo para a esfera federal. Depois, lá quando chega lá na União, ele sai distribuindo a parcela de cada estado. O estado vai lá e distribui para o município a parcela de ICMS de cada município. E aí, quando a gente vai ver, o município, né, as prefeituras que enfrentam ali os problemas do dia a dia de cada município, quando você vai ver, a arrecadação delas é a menor. Porque primeiro o dinheiro tem que ir para a União, depois passa pelo estado, depois que chega nas prefeituras. Então, nós, além de termos uma carga tributária, nós temos uma divisão que é também um pouco complexa e, se a gente for pensar, injusta. O dinheiro demora a chegar a ser repassado para as prefeituras. Por isso que, às vezes, nós temos tantos municípios hoje com problemas, né? Que, é claro, esses problemas já vieram aí acumulados. Então, a nossa carga tributária, ela precisa ser revista. Um dia, numa conversa com um tributarista, né, o nome dele é Túlio, excelente tributarista, ele faz parte do comitê que estuda a reforma tributária para o estado de Minas Gerais. Ele estava falando, olha, muitas das vezes a gente não quer nem a redução de alíquota, mas uma simplificação. Por exemplo, quem é contador, quem é da área, quando a gente fala de substituição tributária, a complexidade que na substituição tributária, nós temos que pagar impostos antes mesmo de vender o produto. A gente paga na compra. Então, por que não simplificar isso? Por que não acabar com a substituição tributária, simplificar o ICMS? Tá? Isso é uma reflexão, porque eu sei que lá da outra ponta nós temos os administradores públicos que necessitam de arrecadação para manter a máquina pública. Mas eu acho que esse momento que a gente vive, ele é muito reflexo da falta de planejamento e ele também é reflexo de uma estrutura tributária complexa e cara, que eu acho que acaba consumindo parte do lucro das empresas, o que muitas das vezes faz com que as empresas não tenham condições aí de exercer o seu planejamento ou de fazer uma reserva para momentos como esse. A gente sabe que muitas empresas tiveram que fechar as portas porque não tinha capital de giro, não tinha capital para poder manter esse período, né? Não tinha condições, não tinha estrutura para poder suportar o momento em que a gente vive. E eu vejo que isso é muito reflexo desses dois fatores, falta de planejamento e uma estrutura e uma carga tributária alta e complexa. Eu fico aqui, assim, admirando, né? Porque eu não sou contador, mas eu reforço o que você falou, professor. Eu acho que é um momento reflexivo e um momento de entender esse reflexo, né? Porque a gente que está do lado de cá, muitas das vezes não vive essa rotina, principalmente contábil, a gente é muito fácil apontar, né? Eu estou falando isso do lugar de fala onde eu percebi dentro do cenário onde eu estou atuando
né, a gente tem alunos aí que trabalham nas empresas em Nova Serrana, enfim, a gente às vezes fica se perguntando, né, por que está demitindo tanta gente? Como é que empresas grandes que estavam aí funcionando a todo vapor não tem caixa para conseguir bancar esses funcionários por um período? Enfim, a gente faz diversas indagações, mas de um lado onde a gente não consegue, talvez, compreender por falta de informação, por falta de conhecimento, o quão o impacto é grande, principalmente disso que você está falando, né? A gente possui no nosso país uma gestão tributária, uma carga tributária muito alta, mal dividida, vamos dizer assim, né? E aí, quando chega aqui na ponta que realmente precisaria desse dinheiro, ele não chega da forma como precisaria chegar. E, principalmente, eu fico pensando aqui comigo o quão é importante, o que esse momento tem nos ensinado, né? Várias coisas, Sim. claro, mas disso que a gente está conversando hoje, o quanto as empresas, principalmente os pequenos, precisam aí desse suporte, principalmente contábil, para primeiro entender e compreender que carga tributária é essa que as empresas estão submetidas, né? A partir do momento que você abre um negócio, quantas pessoas, empreendedores, né, vão lá, abrem seus negócios e não param. Eu fico pensando muito assim no MEI, né? O MEI é muito fácil, você quase não tem tributo para pagar, e quando você abre o MEI e vai analisar, você tem algumas obrigações sim a ter que arcar, né? E dependendo do seu faturamento, talvez você se desenquadra disso e vai para outro sem saber, enfim. O quanto esses pequenos, principalmente aqui falando, precisa desse suporte, desse apoio, até para planejarem, né? Porque a gente conversou ontem com a professora Ladenise, a gente vem falando aí, a gente está diante de uma crise séria, de uma situação de saúde que está afetando a nossa economia, mas a gente não é a primeira, né? Não é o primeiro contexto de crise que a gente vivencia, talvez é o mais sério e o que está mais impactando aí, mas a gente vem de outras situações também que as empresas foram pegas de surpresa, que as empresas também não planejaram. Então, o quanto é importante a gente pensar nisso, né? A gente não para pensar nisso, William. A gente não. Eu acredito que muitas empresas pequenas, principalmente, como você muito bem colocou, os empresários, os empreendedores dessas empresas pequenas, eles têm uma outra responsabilidade. Eles precisam correr atrás de vender, de produzir, de prestar o serviço, e esses detalhes, vamos dizer assim, mais burocráticos, ficam em segundo plano, e às vezes é o que vai derrubá-los, né? É o que vai impactar de uma forma que vai precisar fechar a empresa, enfim. Então, eu acho muito importante isso que você está colocando, porque realmente é um momento reflexivo de pensar em tudo isso e de, inclusive, entender qual que é o reflexo de tudo isso na situação que a gente está vivendo hoje, né? Com certeza. E uma questão que eu acho que a gente tem que dividir responsabilidade, porque nós contadores e administradores também, o nosso papel hoje não é mais ficar sentado lá na mesa de um escritório somente lançando nota, apurando tributo, fechando balanço. O nosso papel é estar dentro das empresas, porque o nosso papel é conscientizar o empresário, principalmente o pequeno, de que as ferramentas contábeis, a informação contábil, a gestão contábil precisa estar ali dentro do seu negócio. Então, nós, contadores, temos esse papel, temos essa responsabilidade. E hoje, nesse momento, ainda mais, porque nós precisamos estar ali junto, pegar na mão do empresário, sentar e analisar e tomar a decisão junto. Porque, como empresário contábil, eu tenho que pensar na sustentabilidade dos meus clientes, porque se os meus clientes não sobreviverem, eu também não sobrevivo. Então, não é só uma questão de que o empresário ele não planejou e a culpa é só dele. Nós, contadores, temos que puxar essa responsabilidade, porque o nosso papel é estar junto, é estar apoiando, é estar ajudando a tomar as decisões. Porque quando uma empresa fecha, vai afetar, não é só os empresários, vai afetar os empregados que dependem daquela empresa, né? Vai afetar os outros profissionais que indiretamente trabalham naquela empresa, né? Como advogados, administradores, arquitetos, contadores, e aí vai.
Então, o nosso papel enquanto contadores, enquanto gestores, nesse momento, estar junto com os empresários, auxiliando, analisando qual a melhor decisão tomar. Né? Nós vamos utilizar dos pacotes aí que o governo está colocando à disposição da empresa, né? Nós vamos reduzir carga horária de trabalho, nós vamos suspender contrato, o que nós vamos fazer? Ou realmente não tem como fazer outra alternativa a não ser a demissão mesmo, e aí depois a empresa retomar suas atividades aos poucos? A gente precisa sentar junto com o empresário e analisar. A responsabilidade não é só do empresário, a responsabilidade também é nossa. Né? A gente não pode jogar e atribuir toda a responsabilidade para ele. Nós, como profissionais da área de gestão, nós precisamos estar junto com os empresários nesse momento. Principalmente aí, nesse tanto de informação que a gente tem aí hoje e que a cada dia que passa é uma informação nova, é uma decisão nova para ser tomada. Eu acho muito, muito legal isso que você traz, porque é realmente um momento de se juntar, né? E pensando aí historicamente, o quanto vem mudando justamente a situação, vamos dizer aí, do contador, já que é o nosso foco aqui hoje, mas não só do contador, do administrador, mas o contador até então era muito visto como essa figura, né? Do escritório terceirizado, distante da empresa. E hoje a gente, só operacionalizando aquilo ali que precisa ser feito, e hoje a gente vê todo um cenário contrário, né? O contador, mesmo que seja terceirizado, é muito presente dentro da empresa e muito com essa visão estratégica. Porque acho que isso que você colocou é importante a gente pensar. O governo vai lá e disponibiliza de algumas ações, né, vamos dizer assim, facilita algumas coisas, ou enfim. Mas não é só ir lá e, beleza, vamos deixar de pagar isso, ou então, que bom, parcelou tal tributo, tal imposto, mas a gente tem que pensar estrategicamente no impacto disso lá na frente, né? Sim. Porque não é que eu vou deixar de pagar ou que eu vou pagar menos. São situações que o governo pensou aí de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, mas a gente tem que pensar, será esse o melhor caminho? Será que o dinheiro que eu tenho no caixa, se eu pagar à vista ou não? Ou, enfim, né? É pensar e analisar junto, estrategicamente, qual o melhor caminho ou o caminho que vai ter o menor impacto. E aí a figura do contador nesse contexto, ela é muito importante, porque primeiro entender de que tributos e impostos são esses. Né? A gente conversando aqui, eu me recordei de uma situação numa empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha, né, um escritório de contabilidade terceirizado, depois a gente contratou, né, um profissional para trabalhar lá na empresa, e aí no decorrer desse tempo todo que ele foi trabalhando, que ele foi verificando, ele até é de Divinópolis, não sei se ele está nos acompanhando, ele chama Daniel, ele também é formado em Direito, um contador muito, muito inteligente, muito conhecedor aí dessa parte tributária também, e aí a gente foi descobrir, assim, diversos impostos e tributos que a gente pagava de forma errada, tanto para mais quanto para menos, né? Uhum. E assim, então, ou seja, foi todo um estudo que foi feito, todo um levantamento, que no final das contas, o que a gente tinha para compensar era maior do que aquilo que a gente estava pagando a menor, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, estava perdendo dinheiro, né? Se a gente parar para pensar, e o quão a figura do contador nesse momento, principalmente, é importante. Mas o contador, né, professor, com essa visão Sim. mais estratégica, essa visão mais de parceria, né? De pensar o quanto o cliente dele precisa do ponto de vista dele, desse olhar dele, para a tomada de decisão e de pensar qual é o melhor caminho, porque a gente vai colher o reflexo disso lá na frente, seja positivo ou negativo. Com certeza. Vou dar um exemplo de um caso, né, do mercado de Nova Serrana. Nós temos aí a opção de suspender o contrato de trabalho. Suspendendo o contrato de trabalho, o funcionário ele vai ter aí uma estabilidade, né, depois que eu suspendo esse contrato de trabalho. Antes de tomar essa decisão, eu vou ou não suspender o contrato de trabalho, o que a gente precisa analisar? Nesse período que eu vou suspender o contrato,
e que o meu funcionário ele vai ganhar estabilidade. Então, vamos imaginar, eu suspendo por 1 mês. Depois eu retorno. Quando eu retornar, eu vou ter produção? Porque nós temos que analisar o seguinte, o mercado de Nova Serrana trabalha para o varejo. O varejo está retomando lentamente. As pessoas estão sem dinheiro para comprar. Então, se eu não tenho produção, talvez a melhor decisão não seria suspender o contrato. E sim, infelizmente, nesse momento, demitir, colocar os funcionários lá recebendo seguro-desemprego e quando eu tiver produção, eu retomar as atividades da minha empresa aos poucos. Então, eu estou dando um exemplo. Esse exemplo significa que vai aplicar para todas as empresas? Não, porque cada empresa tem uma estrutura de produção diferente, tem uma estrutura comercial diferente, cada um vende para uma região. Então, eu não posso pegar uma decisão padrão e aplicar em todas as empresas. Eu preciso sentar com o empresário e analisar todos os cenários. Nesse cenário, o que é melhor? E nesse cenário, o que é melhor? Então, analisar esses analisar a situação de cada empresa para que as decisões possam ser tomadas. Realmente, muito bacana isso que você colocou. E aí eu queria, então, a gente podendo avançar um pouco, que você pudesse falar, então, um pouco para a gente sobre esses tributos, esses impostos, né? Claro que a gente deixar bem claro aqui para o pessoal que a gente não vai aprofundar, né? Porque a gente não tem tempo para isso. Essas opções de manuseio aí com os impostos, elas são advindas de medidas provisórias que precisam ser estudadas e analisadas. Então, assim, a gente só vai dar colocar para o pessoal aí, de uma forma mais generalizada, quais são esses impostos, né? E o que está cabível de parcelamento ou não, aquilo que foi, enfim, do que você puder trazer de contribuição para a gente nesse sentido, até para quem está nos assistindo, se é um microempresário, né, poder pensar aí e até levar para o seu contador, se ainda é possível, e conversar um pouco com esse profissional sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, eu queria mandar um abraço, né, aqui para o professor Ciro. Eu vi que ele entrou. O professor Ciro está prestigiando as nossas lives, presente aí firme. Muito obrigado, professor Ciro. E também mandar um abraço para a Brenda. Brenda é uma conhecida minha que estuda ciências contábeis, não na nossa faculdade, infelizmente, e ela mandou um recado para mim dizendo que está simplesmente amando a nossa live e que o professor William é perfeito. Foi isso que ela me mandou no WhatsApp aqui, William. Abraço para ela. Abraço para o professor Ciro. Vamos e aí, lá. se você puder falar para a gente dessas questões dos impostos, dos tributos aí. Teve um monte de empresário que, quando o governo começou a soltar os pacotes de medida, muitos empresários perguntou: vai ter redução de imposto? Vai ter redução de alíquota? A gente vai deixar de pagar imposto? E de antemão eu já avisei, deixar de pagar imposto, sem chance. Reduzir a alíquota, talvez, uma expectativa, né? Mas deixar de pagar de forma alguma, até porque o Estado, a União, precisa arrecadar. Então, as medidas que a gente tiveram, né, que o governo adotou, alguns impostos teve sim redução de alíquota, né? Então, vou falar, por exemplo, aí, produtos para a área da saúde, produtos para a área médica, teve IPI reduzido a alíquota 0. Por quê? Porque nesse momento os produtos precisam chegar para os hospitais, para as clínicas, um pouco mais barato, que é um momento que a gente vive uma pandemia onde o sistema de saúde é importantíssimo. Então, nós tivemos para esse setor. Então, foi assim, podemos dizer que o único setor que teve um grande benefício que foram esses produtos que tiveram alíquota de IPI zerado e alíquota de importação zerado, né? Até porque nós estamos importando máscaras, respiradores. Então, foi uma medida que o governo fez para isso chegar um pouco mais em conta, chegar um pouco mais barato para o nosso sistema de saúde. Agora, com relação aos tributos, eu vou dividir aqui informações empresas de lucro real e lucro presumido.
quais são os benefícios que essas empresas tiveram quando se trata de impostos e contribuições. Nós tivemos uma portaria, que é a Portaria 139, que foi publicada dia 3 de abril. Essa portaria, ela prorrogou o prazo do PIS, da COFINS e da contribuição patronal do INSS, que é aqueles 20% sobre a folha de pagamento. Então, nós tivemos uma prorrogação. Qual foi essa prorrogação? Então, vamos pegar aqui, depois eu posso disponibilizar esse material também, viu, Tiago, para quem quiser e eu posso encaminhar. Então, nós tivemos aqui o PIS e COFINS de março, competência março, ele venceria em abril. Ele foi transferido, ele foi prorrogado para somar junto com o PIS e COFINS da competência de julho, que vence em agosto. Ou seja, eu pagaria agora, dia 25 de abril, PIS e COFINS. Esse PIS e COFINS, ele vai vencer só agora, dia 25 de agosto. Isso o da competência de março, que venceria em abril, o vencimento caiu lá só para agosto. O da competência de abril, que venceria dia 25 de maio, ele foi prorrogado para a competência de setembro e ele só vai vencer em outubro. Então, esse foi a primeira grande prorrogação. PIS e COFINS, que venceria em abril, vai vencer, foi transferido, né, lá para setembro, e o PIS e COFINS, que venceria em maio, foi transferido lá para outubro, tá? Perdão. O PIS e COFINS que venceria em abril foi transferido para agosto, vai vencer em agosto. E o PIS e COFINS que venceria em maio vai vencer em outubro. Então, foram essas prorrogações, PIS, COFINS e contribuição patronal, que é os 20% do INSS. Além disso, foram só esses impostos, foram muito poucos, diante do que a gente tem, mas foram só esses que tiveram prorrogação. Além disso, para os profissionais da área contábil, como nós tivemos prorrogação do PIS e da COFINS, nós também tivemos prorrogação de algumas obrigações acessórias. Quais são elas? SPED contribuição, que é o que a gente chama de escrituração fiscal para apurar as contribuições como PIS e COFINS. Essas foram prorrogadas. A gente tinha que entregar nos meses de abril, maio e junho. Geralmente é até o 10º dia útil de cada mês. Então, essas competências de abril que eu entregaria em maio, de maio que eu entregaria em junho e junho que eu entregaria em julho, elas foram prorrogadas as 3 e o prazo para envio é até o 10º dia útil de julho de 2020. Então, eu ganhei aí praticamente 3 meses para poder entregar o SPED contribuição de abril e de maio. O de junho já seria entregue na data certa. Então, isso também foi uma prorrogação, não de tributo, mas para os contadores, uma prorrogação aí da obrigação acessória. Além do SPED contribuições, nós tivemos a prorrogação também da DCTF, né, que é a declaração de débitos e créditos tributários, que é aquela declaração que a gente tem que informar lá o débito de PIS, COFINS, imposto de renda e informar o pagamento. Então, nós também tivemos prorrogação. Para os contadores, isso é excelente. Então, nós tivemos aí DCTF também de abril, maio e junho. O prazo para entrega é até o 15º dia útil do mês de julho, ou seja, contado aí em dias úteis, seria mais ou menos até o dia 15, dia 16 lá do mês de julho. Tá? Então, 15º dia útil do mês de julho. O ato que alterou o prazo do SPED Contribuições da DCTF é a Instrução Normativa 1932 da Receita Federal. Tá? Essa instrução normativa trouxe esse benefício para nós que somos contadores. Né? William, significa que eu preciso esperar esse prazo? Não, se você já tiver condições de entregar antes, você já mata essa obrigação, você não precisa preocupar com isso.
A questão da prorrogação do PIS e COFINS. Se o meu cliente quiser pagar antes, se ele tiver fluxo de caixa e ele não quiser deixar acumular, perfeito. Mas ele tem esse benefício de poder pagar lá no mês de agosto e pagar lá no mês de outubro o PIS e COFINS desses meses que nós estamos falando aqui, que é o mês de março e abril. Isso foram os benefícios no que tange a impostos para empresas do lucro real e lucro presumido. Quando a gente fala de empresas optantes pelo Simples Nacional, aí o comitê gestor do Simples, lembrando que o Simples Nacional a gente paga uma guia única. E nessa guia única nós temos tributos federais e tributos estaduais. O comitê gestor do Simples, ele fez prorrogações diferentes. Tributos federais, ele prorrogou 6 meses. Tributos estaduais, ele prorrogou só 3. Então, acaba que tornou-se um pouco mais complexo, porque nós temos datas de vencimentos diferentes para os impostos que são apurados no Simples. Então, por exemplo, os tributos federais do Simples, o que venceria em abril, passou para outubro. O que venceria em maio, passou para novembro. E o que venceria em julho, passou para dezembro. Os tributos estaduais. Quais são os tributos estaduais lá do Simples Nacional? O ICMS e o ISS, que é municipal. Então, os tributos estaduais e municipais foram prorrogados só 3 meses. O de abril, prorrogado para julho. O de maio, prorrogado para agosto. E o de junho, prorrogado para setembro. Então, isso acaba trazendo um pouco de confusão, porque o Simples Nacional é uma guia única. Só que nós tivemos essas prorrogações diferentes. O tributo federal prorrogado por 6 meses e o tributo estadual prorrogado apenas, o estadual e o municipal prorrogado apenas por 3 meses. A resolução do Simples que fez essa prorrogação é a 154. O comitê gestor fez essa prorrogação como uma forma de aliviar o fluxo de caixa das empresas optantes pelo Simples. E a gente não pode deixar de falar da declaração de informações socioeconômicas e financeiras, que é o que a gente chama de DEFIS. O prazo dela era para ser entregue em março, né? E aí ela foi prorrogado para 30 de junho. Então, a declaração do Simples Nacional, a DEFIS, nós contadores ganhamos até 30 de junho para poder fazer a entrega dessas declarações. Então, nós ganhamos aí um prazo bem extenso. Isso é importante falar também, porque para os contadores dá uma aliviada. A gente consegue dar uma respirada para poder entregar isso com calma. Quando a gente fala do Simples, a gente não pode deixar de lado o MEI, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual também teve seus impostos prorrogados. O comitê gestor do Simples, que também atua sobre o microempreendedor, ele prorrogou, e aí lá na guia do MEI, a gente sabe que uma parte é contribuição previdenciária, uma parte é ISS e a outra parte é ICMS. Então, nós temos tributos municipal, federal e estadual. Só que para o MEI, como é um sistema tributário bem mais simples, o comitê gestor não fez essa prorrogação separada entre federal e estadual. Ele prorrogou todas as guias para um prazo de 6 meses. Então, por exemplo, o período de apuração de março, que venceria em abril, vai vencer em outubro. O de abril, que venceria em maio, vai vencer em novembro. O de maio, que venceria em junho, vai vencer em dezembro. Então, os microempreendedores ganharam aí 6 meses para poder pagar o DAS do microempreendedor a partir de abril, né? Então, abril, outubro, maio vai para novembro e junho vai para dezembro. E o MEI também teve um outro benefício. 31 de maio agora, a gente tinha que entregar o que a gente chama de DAS-CIMEI, que é a declaração do microempreendedor.
o prazo era até 31 de maio para poder informar o faturamento que o microempreendedor teve no ano passado, no ano de 2019. O Comitê Gestor do Simples também prorrogou para 30 de junho, né? Para dar um microempreendedor dar uma respirada. E aí eu vou te falar, Thiago, já por experiência, o que tem de microempreendedor que esquece de entregar essa declaração, esquece de pagar a sua guia, acha que é só abrir o MEI e está tudo pronto, tudo ok, não precisa preocupar. Então, né, é nosso papel aqui, é papel aí dos alunos, dos profissionais, instruir esses microempresários que eles têm obrigações que precisam ser cumpridas. Porque se eles não cuidarem da parte administrativa, da parte contábil do negócio, por menor que seja, lá na frente eles vão ter uma implicação muito grande, né? Por exemplo, eu tenho o caso de microempreendedor que esqueceu de pagar a guia, não pagou, a Receita Federal foi lá e desenquadrou. Aí ele já não é microempreendedor mais, ele virou empresa. Agora ele vai precisar de certificado digital, ele vai ter que entregar a declaração. Para dar baixa é muito mais complexo. Então, os microempreendedores precisam ficar atentos, porque se eles não conseguirem fazer a gestão do seu negócio, né, principalmente a gestão administrativa, a gestão contábil, lá na frente eles podem ter algumas implicações que vai trazer mais gasto, mais prejuízo, e nesse momento não é o momento da gente pagar multa, da gente pagar juros, né? Esse momento é o momento da gente economizar. E todas essas prorrogações que eu falei aqui, do PIS, COFINS, da contribuição previdenciária, das guias do Simples, das guias do microempreendedor, todas são prorrogadas sem juros e sem multa, tá? Elas tiveram a data de vencimento alterada. Uma forma de contribuir para que as empresas aí tenham aí uma respirada no seu fluxo de caixa. Como contador, eu acho que as medidas foram poucas, né? Eu acho que faltou um incentivo do Estado com relação ao ICMS, que é um imposto que prejudica bastante, né, o fluxo de caixa das empresas. Eu acho que poderia, sim, ter tido redução ou suspensão de imposto de renda, contribuição social. Então, eu vejo que o governo tentou, sim, algumas medidas para buscar a sustentabilidade das empresas, mas eu acho que poderia, além da prorrogação, em alguns impostos, tentarem trabalhar a redução, né, das alíquotas, a redução da carga tributária para esse momento. Tem mais um que é interessante eu falar, que é a redução do IOF. Porque muitas empresas agora vai precisar buscar crédito, vai precisar pegar dinheiro emprestado. E aí, o que o governo fez? Reduziu por 90 dias a alíquota de IOF, que é o imposto que incide sobre as operações financeiras. Né? Essa alíquota, o decreto número 10.305, ele trouxe essa redução da alíquota zero. E aí é interessante, quem é da área contábil sabe que o produto ou o serviço, ele não tem alíquota zero, ele está na alíquota zero. Então, por 90 dias, ele vai ficar na alíquota zero. Pode ser que o governo prorrogue isso depois, pode ser que o governo não prorrogue. Por que eu estou falando isso? Porque vai ficar mais barato para as empresas a busca por crédito agora. Porque eu não vou pagar IOF e a taxa de juros que algumas instituições estão oferecendo são taxas de juros atrativas. Então, também foi uma medida do governo de tentar contribuir para esse momento, porque ele percebe que muitas empresas vão precisar recorrer a crédito em instituições financeiras. Então, é uma outra medida com relação à questão tributária. E uma outra importante, que aí não envolve empresas, mas envolve mais pessoa física, que é a declaração do imposto de renda. A gente sabe que a declaração do imposto de renda, os empresários, as pessoas precisam procurar o contador para entregar a documentação. E aí o prazo era agora, 30 de abril. Mas o governo viu que seria inviável,
né? Porque muitas pessoas estão em casa, estão evitando sair para não ter contato. Então, quase que se tornaria impossível enviar todas as declarações, aguardando aí somente a data do dia 30 de abril. Então, nós tivemos uma prorrogação, Instrução Normativa 1930, que prorrogou por 2 meses. Então, hoje a declaração de imposto de renda, ela pode ser entregue até 30 de junho. E aí, o que nós ganhamos com a prorrogação da entrega da declaração? Para nós, contadores, foi excelente, porque nós podemos fazer isso com mais tranquilidade. O brasileiro sempre deixa para a última hora, então nós ganhamos um tempo para respirar. E aquelas pessoas que têm imposto para pagar, a primeira cota venceria 30 de abril. Essa cota de imposto de renda, ela foi transferida para 30 de junho. Então, acaba que as pessoas que pagariam o imposto de renda, elas ganharam aí 2 meses para poder efetuar o pagamento da primeira cota de imposto. Aqueles que têm imposto a pagar. Porque tem gente que tem imposto a recuperar, então não precisa preocupar. Então, nós tivemos ainda esse outro benefício que atinge não só contadores, mas atinge também as pessoas físicas, porque a gente tem essa prorrogação aí da declaração de imposto de renda pessoa física. Além disso, William, estou vendo aqui que o nosso tempo está curto, mas pode falar, depois eu concluo. O imposto a restituir, no caso, se eu enviar a declaração agora, por exemplo, pensando que eu tenho imposto a ser restituído, mudou alguma coisa no prazo de recebimento também? Ou não mudou? O mais ideal é que espere mesmo esse período passar, até para não ter essa aglomeração. A Receita Federal divulgou que não iria alterar o calendário da restituição. Então, eu acredito que a partir de junho, mesmo aquelas declarações que ainda não foram entregues, a restituição ela já começa a ser paga. Porque a restituição ela tem uma ordem, né? Pessoas com mais de 65 anos, quem é portador de alguma doença, né, de alguma moléstia grave, essas pessoas recebem primeiro, depois vai por ordem de chegada. Quem enviou primeiro recebe a restituição primeiro. Então, assim, eu aconselho as pessoas não deixar para esperar 30 de junho. Já começa a conversar com seu contador, reunir a documentação e o quanto antes você entregar, você fica livre dessa obrigação e recebe mais rápido a sua restituição. Né? Então, por enquanto, o calendário de restituição não foi modificado, mas a gente vai aguardar, porque a cada dia nós temos uma informação nova. Então, como eu falei, as medidas que o governo divulgou foram essas. Pode ter modificação? Pode, em algum momento pode ser que venha algum outro benefício. Então, nós precisamos estar atentos todos os dias, porque todos os dias estão sendo divulgadas informações. Falo que, nesse momento, nós, contadores, estamos trabalhando, principalmente quem é da área de departamento pessoal, né, que cuida aí da parte de folha de pagamento, está sofrendo, viu? Por quê? Eu sei que o nosso tempo não dá para abordar tudo, mas a gente tem os benefícios lá com relação à questão trabalhista, né? Como eu falei no início. Nós temos a possibilidade de suspender o contrato, e aí o governo é que vai manter o pagamento do salário desses funcionários, apesar que isso aí está em discussão. Nós temos já celebrado aí acordos com o sindicato e o governo já aprovou com relação à redução de jornada. Então, você pode reduzir a jornada do trabalhador e aí a empresa vai pagar uma parte do salário, o governo vai pagar outra, né? E tem todos esses detalhes que eu sei que o nosso tempo não permite, porque se a gente começou 7h30, nós temos 1 hora de live, já estou vendo aqui que é 8h25, então não daria tempo de colocar com todos os detalhes. Mas o objetivo mesmo era a gente falar dos impostos, das contribuições, e para um outro momento, né, quem sabe aí vem um outro professor para falar mais especificamente sobre a área trabalhista, ou eu mesmo fico à disposição. Mas esses pacotes iniciais de prorrogação de impostos e prorrogação de declaração que a gente tem no momento são esses. William, eu acho que desse bate-papo gostoso que a gente teve, fica assim,
pelo menos para mim, e acredito que o pessoal também, a mensagem mais forte é essa, né? Primeiro, a importância de você ter aí o profissional da área do contábil, o contador, para te ajudar, se você é um empresário, um empreendedor, um microempreendedor, né? Ou até mesmo um cidadão civil, vamos dizer assim, porque a gente também tem muitas pessoas aí que não tem, que são trabalhadores e que têm obrigações, inclusive com a declaração de imposto de renda. Primeiro, contar com esse profissional. Segundo, pensar estrategicamente e planejar como é que vai ser feito tudo isso que a gente conversou aqui, dessas mudanças, do que usar, do que não usar. Fiquei pensando, inclusive, nessa questão da prorrogação dos impostos, dos tributos. Eu sempre tenho que lembrar que eu ganho um prazo agora, mas aqueles impostos e tributos que eu tenho mensais vão coincidir lá na frente e às vezes eu tenho que pagar um valor a maior, né? Então, eu vou ter caixa para isso, igual mesmo você colocou, o mercado vai voltar lentamente, as indústrias, principalmente, que são afetadas no sentido de produção, vão voltar lentamente a produzir. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa, sentado, analisado, verificado, calculado, né, para ver qual que é o reflexo disso. Então, eu queria muito te agradecer, porque para mim foi uma aula. Dá vontade realmente, agora eu sei o que é o seu aluno, dá vontade de ficar te ouvindo, porque você tem uma didática bacana e assuntos complexos, vamos dizer assim, fica um pouco mais simples de ser pensado. Como você mesmo disse, a nossa intenção aqui era só um aparato mais geral, né? Deixo aqui para o pessoal que se alguém quiser esse material que o William tem, que é um resumo aí dessas portarias e dessas normativas, a nossa live vai ficar salva depois no YouTube, mas também na nossa página aí, que é o @contábeis.fans. Se o pessoal quiser, deixa um comentário lá, né, com o e-mail, a gente pega e envia para vocês. Eu quero te agradecer, William, pela disponibilidade, né, pela atenção aí com a gente e com os alunos, ex-alunos, o pessoal todo que está nos acompanhando. Para mim foi muito bacana, então acredito que o pessoal também tenha sido. A gente pode aí pensar numa próxima live juntos, ou com outro professor e você, para vocês discutirem mais a fundo essas outras prerrogativas aí que a gente tem também da área trabalhista, ou novas, né, mudanças que vieram a ocorrer aí, porque como você mesmo disse, todo dia muda. E agradecer ao pessoal que está nos acompanhando e os professores que entraram, alunos, ex-alunos, ficar aí mais uma vez no convite para o pessoal, assim que a gente puder voltar às nossas atividades acadêmicas, que venha nos conhecer, que venha conhecer o curso de contábeis, que é onde o professor William dá aula, o curso de administração e outros cursos que a gente tem na faculdade. E queria que você finalizasse para a gente, então, com uma mensagem, né, com o que você deixa aí de recado para os alunos, para os clientes e empresários que estão aí nos assistindo, para a gente poder finalizar. Você tem aí alguns segundos. Tiago, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que nós vamos passar por isso. E nós vamos ser mais fortes do que esse momento que a gente está passando. Eu sei que o momento é um momento de cuidarmos uns dos outros, né? Nós, contadores, cuidarmos das empresas, cuidarmos da manutenção dos empregos, da sustentabilidade dos negócios e cuidarmos das nossas famílias, das pessoas que estão próximas e são queridas. E dizer que isso é um momento, isso vai passar e que a gente saia mais forte, né? Que a gente enriqueça profissionalmente, pessoalmente e que a gente tire as lições que a gente precisa tirar, né? Não só nós profissionais, mas também os empresários, que aprendam a importância do planejamento e de que nós não temos controle sobre tudo. Por isso que nós precisamos, a cada dia, pensar e repensar o nosso negócio. Então fica aqui o meu abraço, demais, o meu agradecimento a todos que participaram e que estiveram aqui hoje como ouvinte. Pessoal, obrigado, William, mais uma vez. Fica aí o nosso abraço, né, um carinho aí por vocês estar com a gente. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima live, até o próximo encontro. Um abraço, professor, mais uma vez obrigado. Abraço. E até mais.